Para você que é médico especialista, será que nichar é uma boa opção? Essa é uma dúvida frequente dos médicos, se eles devem ou não ter um nicho específico. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque entender essa questão do nicho potencializa muito a tua capacidade, tanto de se comunicar com pacientes, de captar pacientes e de se tornar também referência em resolver um problema. Mas vamos lá, vamos dar um passo para trás. Se você está assistindo isso, muito provavelmente você tem um pouquinho de dúvida se você deve ou não nichar. E a gente não tem como ter uma resposta absoluta para todos os casos, até porque eu não sei quem é você do outro lado, eu não te conheço, não sei tua situação, mas a gente pode pensar em algumas coisas que fazem sentido de forma universal. A primeira delas é que quando eu tenho uma mensagem muito genérica, eu não consigo ser específico, por definição. Então, se eu tô falando com todo mundo, eu não tô falando com ninguém, eu não tô me destacando. Qual que é a questão aqui? Quando eu tenho um nicho específico, um público específico que eu atendo dentro da minha especialidade, aí fica muito mais fácil eu me comunicar com esse público. Por exemplo, eu sou médico do esporte. Se eu quero falar com todo mundo sobre medicina esportiva, eu vou ser mais ineficiente. Agora, vamos supor que eu quero falar com aquela pessoa que tem um trabalho bastante puxado e mesmo assim é um maratonista amador. Aí eu tenho alguém específico para falar e eu já consigo entender quais são os sofrimentos dessa pessoa, as dificuldades que essa pessoa tem. Eu sei que é uma pessoa que está casando a rotina do trabalho, a família, com a planilha de treino e que isso está bastante puxado e a pessoa está cansada. Então percebe que eu tenho mais nuance para falar com a pessoa. E isso vai acontecer dentro de qualquer especialidade. Se eu consigo achar um nicho específico, fica mais fácil eu me comunicar. E aí o que acontece? Esse nicho vai amplificar o meu potencial. E aí você está escutando isso pensando, não, peraí, como assim? O nicho não vai me restringir? Não, pelo contrário, o nicho vai ampliar a tua capacidade de transmitir uma mensagem, contanto que isso seja feito de forma bastante estratégica. E já vai ficar mais claro, mas dentro desse mesmo exemplo, imagina que eu me comunico com esses pacientes que são corredores, maratonistas, amadores. Eu atendo esses pacientes, eu começo a gerar muito valor para eles e cada vez mais eu me torno melhor em resolver os problemas dessa população. Essas pessoas, elas têm família, têm amigos e quando precisarem indicar um médico de esporte, de quem que essas pessoas vão lembrar? Justamente da pessoa que tratou bem eles. Então, o nicho, ele nos amplifica, por quê? Porque mesmo quando eu falo com alguém de um nicho específico dentro da minha especialidade, eu começo a ganhar mais tração e essas pessoas vão indicar outros amigos para mim porque elas sabem que eu sou médico do esporte. Aí vem um grande medo, que é assim, se eu nichar e aí começa a falar só com um público e as outras pessoas param de vir. Calma. Não precisa ser assim. E até pensando em nichos super específicos, tem uma particularidade que a gente tem que ver, que é o tamanho da sua cidade. Para quem está numa cidade enorme como São Paulo, é muito difícil você se destacar sendo alguém que resolve de tudo dentro da sua especialidade. Agora, se você está no interior, aí sim, talvez não faça sentido você ser super específico, porque você é um dos poucos especialistas da tua especialidade naquela região. Então, via de regra, quanto maior a cidade, mais eu posso ter um nicho específico, até porque eu vou ter demanda para isso. Em cidades menores, naturalmente, eu não vou ter demanda para nichos extremamente seletos. Mas quando eu falo em nichar, eu não preciso ter um único nicho e excluir todos os outros. Eu posso ter alguns nichos, eu posso ter nichos de públicos, de questões dentro até da minha especialidade que tem alguma sobreposição. Eu não preciso ficar focado em uma coisa, mas eu também não posso querer focar em tudo e comunicar tudo o tempo inteiro. E a gente tem que pensar em outro detalhezinho, que é o seguinte: quando eu estou atraindo pessoas, quando eu estou captando pessoas, captando pacientes, em cada local que eu tiver, eu vou ter um perfil de pessoas. Daqui a pouco, no seu Instagram, você pode ter uma comunicação super nichada para um público específico, que é aquele público que consome Instagram. O que não quer dizer que no Google Ads você não pode simplesmente anunciar o seu nome como especialista dentro da sua especialidade para outras questões. Então perceba que
nichar em algo, falar mais de algo, principalmente falar mais de algum perfil de paciente ou perfil de patologia em um ambiente específico, não quer dizer que você não pode falar de outras coisas da sua especialidade em outros locais. Até mesmo dentro do consultório, é um ambiente onde você também consegue captar pessoas através dos seus pacientes. Inclusive, um paciente bem atendido, ele é o melhor marketing. Se você atende muito bem um paciente dentro do nicho que você determinou, e esse paciente te fala da questão do pai, do irmão, da prima, você pode muito bem falar para o paciente, olha só, é importante teu primo, tua irmã, ver essa situação. E isso, inclusive, é algo que eu trato. Se você quiser, pode passar meu contato para ele. Percebe que isso daí é captação dentro da própria consulta. E por que eu estou trazendo esses exemplos diversos? É porque muita gente trava na hora que a gente fala de nichar. A pessoa fica com medo de que ela nunca mais vai atender nada fora do nicho. E o que a gente observa é que quando faz sentido, quando é algo que existe uma demanda, você se comunicar melhor com um nicho te traz mais resultado, porque a pessoa que você está conversando entende melhor a mensagem, entende que você resolve o problema, te vê como uma autoridade e naturalmente você começa a ser mais relevante. E aí, como que você determina qual que é o seu nicho? Primeiro, entenda que não é uma decisão que você nunca mais vai voltar atrás na vida. Você pode errar. Inclusive, conheço muitos médicos que testaram diferentes nichos até se encontrar. Então, tá tudo certo errar nesse processo. Mas uma forma de entender é com aquele acrônimo do PHD, né? Paixão, habilidade, demanda. O que isso quer dizer? É interessante observar aquilo que você gosta de fazer. Com certeza, dentro da sua especialidade, tem algum tipo de paciente que você gosta muito de atender, que você sente que você consegue gerar muito valor, que você sente satisfação em atender, que você gera valor e esse paciente também te gera valor. Então, aí é uma questão que você tem uma certa paixão por aquilo. Legal, se você resolve bem o problema e o paciente também te agrada e o modelo de negócio para em pé, ou seja, você ganha bem para isso, esse é um elemento legal. Então, paixão, habilidade, que é o quão hábil de fato você é para resolver o problema, e quanto mais a gente resolve algo, mais a nossa habilidade aumenta, inclusive fazer alguma subespecialização é uma forma de se tornar mais habilidoso com um determinado nicho específico. E aí, demanda, que é super importante. Porque se eu não tenho demanda de pacientes buscando atendimento na minha região, para aquele nicho que eu determinei, não importa o quão bom eu seja, não importa o quanto eu ame aquilo, se eu não tenho a demanda, a coisa não vai acontecer. Eu preciso ter demanda. Então, observe dentro da sua especialidade o que existe um encontro entre a sua paixão por aquilo, você gosta de fazer, você tem habilidade e a demanda existe. Se você encontrar isso, você pode começar a se comunicar mais com esse nicho. Dentro de um nicho dá para ir muito profundo, mas também dá para ficar um pouco mais amplo. Você pode falar com duas personas diferentes, ou você pode ter dois nichos, um nicho principal e um nicho secundário. Tudo isso vale a pena você ver para o teu contexto, para a tua cidade. Só que ficar falando com todo mundo, falar a cada hora de uma coisa diferente, achando que essa é a forma de captar todos os pacientes, não vai dar certo. Até porque a pessoa que está no Instagram e te segue porque tem a patologia X, se você começa a falar de X uma vez a cada 2 meses, mas aí cada semana você fala de alguma outra coisa que para essa pessoa não é relevante, ela vai parar de te acompanhar. Então determina aquilo sobre o que você quer falar, que assim a sua mensagem fica mais forte e além das questões puramente ligadas à patologia em si, olha para os outros pontos que estão ao redor da vida dessas pessoas. Muitas vezes você vai poder falar de coisas sobre estilo de vida que são úteis para diversos perfis de paciente. Você vai poder expor um pouco da forma como você vive a sua vida, isso gera também conexão, e aí você fala das questões específicas dos nichos que você determinou, sempre observando se existe demanda e, claro, se essa demanda também está no canal de comunicação no qual você está se posicionando para falar com aquele nicho. Esse é um assunto que deixa muita gente extremamente confusa. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas saiba que se você tem uma mensagem específica para uma pessoa específica que tem dores que você conhece, isso
ressona muito mais, a pessoa para escutar. Então, naturalmente, alguém que tem aquela questão, ela tem mais chance de procurar a pessoa que nichou do que a pessoa que está sendo super generalista e atirando para todo lado. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se sim, deixa o teu curtir, te inscreve no canal e comenta aí o que você quer ver nos próximos vídeos, porque a gente quer trazer mais e mais conteúdo para te ajudar no crescimento do teu consultório particular. Um abração, exponencialistas, e até a próxima!